Como é que tem crente? Como é que tem pastor que ordena as suas ovelhas proibindo assistir o meu canal? Não, olha que ponto chegamos. Uma pessoa atormentada pelo espírito maligno só sabe quem já passou por isso. Se você assiste um vídeo e não gosta disso, é não gostar de ver as pessoas sendo libertas. Imagine se você assiste e se sente mal. Pastor, eu estava assistindo e deu uma ânsia e vomitei, sabe? Nunca mais. Imagine um crente falar isso, um cristão sentir isso, e no momento que ele tiver que agir, não vai agir, igreja. No momento que ele tiver de presenciar uma cena que só tem ele de crente, e está lá uma pessoa perturbada, vai correr as léguas. Porque se para assistir tem medo, imagine enfrentar. Olha, existe um lado na magia negra, uma corrente da magia negra, que só trabalham para matar, só trabalham para matar. E há muitas pessoas que procuram esses lugares da magia negra, do voodoo. Os trabalhos são trabalhos, muitos deles feitos em cemitérios, e é caríssimo, o preço é alto. Vocês não têm ideia, porque existe uma equipe, existe lá os que batem tabaco, existe os que fazem lá as cantigas lá, existe os materiais. Imagine você vende caixões simbólicos, caixão. Eles compram, pegam os bonecos, botam um de costa para outro, empurram um punhal no boneco, um de costa para outro. Aí coloca lá em cima da catatumba, e aí joga um monte de pólvora. Aí faz uma cruz com pé de galinhas. Imagine, deve ter mataram mais de 100 tantas galinhas, porque é uma fileira de pé de galinha assim, outra assim. Rituais macabros. E você precisa a invocação, o ódio, pedindo aquela entidade maligna da morte para matar aquele casal. Imagine um casal que está sendo vítima de uma obra de voodoo dessa, de uma obra de bruxaria dessa, porque trabalhos que são feitos a partir da meia-noite dentro de cemitério. Tudo aquilo tem um custo. Aquilo existe um custo muito alto. A maldade no coração de um ser humano de ver a alegria daquela pessoa, ver aquele casal morto, separado, destruído. E um casal desse, amada igreja, dificilmente vão permanecer de pé, porque infelizmente a igreja hoje não está preparada para cuidar de pessoas nessa situação, de uma dimensão espiritual que se encontra. Imagine uma pessoa sendo vítima de uma obra de bruxaria tão forte dessa, de legiões de entidades malignas específicas, que trabalha dentro de uma linha do voodoo, ou daquelas mais altas bruxarias, só para fazer o mal. Não é qualquer oração, não é qualquer crente, porque aqueles que estão fazendo o sacrifício, eles são fiéis aos demônios dele. Eles deram sangue, eles fazem os piores sacrifícios que os demônios exigem dele, eles têm que fazer. E você vê sapo vivo, eles apertarem, abrir a boca do sapo, coloca o nome da pessoa, você vê ele costurando o sapo. Os rituais macabros. E nós, como igreja do Senhor, amado irmão, nós estamos preparados para lidar com determinadas situações. O diabo tem enganado muitas pessoas dentro da igreja. Esse infeliz das trevas, nem o nosso próprio Jesus Cristo, ali no livro de Mateus capítulo 4, no deserto,
40 dias e 40 noites, orando, jejuando, em comunhão. Digamos, Jesus no seu auge espiritual com o Pai. Quem que chega lá? Você está pensando que foi qualquer demôniozinho pé de chinelo? Você está pensando que foi qualquer hierarquia satânica, aonde Efésios 6:12 fala que os nossos inimigos, amada igreja, não é a carne ou o sangue, são os principados, potestades e dominadores. Paulo, cheio do Espírito Santo, ele dá patente de cima para baixo. E aqueles que foram afrontar Jesus, ali não foi qualquer patente, ali foi o chefe das patentes das trevas. Tentar derrubar o nosso Cristo, usar até a palavra para tentar confundir a mente de Cristo. Imagine eu, você. O momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós representamos ameaça para as trevas, ou não? Não adianta, igreja. A partir do momento que você tomou uma decisão com Cristo, todo o inferno olha para você como ameaça. Você não pode respirar, já é uma ameaça para ele. E principalmente quando você é cristão, que você começa a se envolver com as coisas do Senhor, ou procurar viver uma vida de santificação para com Deus. Vocês não têm ideia, o mundo espiritual, como eles se preparam, como essas falanges das trevas se preparam para tentar te parar, roubar suas forças, tirar os seus ânimos, colocar enfado, cansaço. E muitas das vezes nós estamos, amada igreja, dentro desta bolha, sendo atacado constantemente, mas a nossa ignorância fica achando que isso é tudo normal. Quando você menos esperar, você está sem força. Quando você menos esperar, você está no mundo. Quando você menos esperar, amada igreja, parece que partiu você no meio. Uma igreja apática, uma igreja sem vida. Sabemos, amada igreja, que tudo tem exceção. Tem muitos homens e mulheres que têm pagado um preço no dia de hoje. Tem muitos crentes hoje que honram o Deus que eles servem. Tem muitos crentes hoje que têm honra de pegar na mão do Senhor e sair por aí dizendo: olha aqui o meu Jesus. Foi esse aqui que me curou, foi esse que me libertou, foi esse que me transformou. Mas muitos largam a mão do Jesus e dizem: eu tenho vergonha de andar com esse Jesus. Eu não quero falar desse Jesus. Muito cuidado, igreja, para você não fazer da sua igreja uma religião. Aqui é onde nós aprendemos. Aqui onde você ouve uma palavra que levanta o teu espírito. O diabo não está a brincar com ninguém. Em toda a história da Bíblia nós vemos ele se levantando contra nações, com povos, destruindo pessoas. Não é hoje que ele vai nos deixar. Não é hoje que ele vai ter medo desta igreja. Uma igreja totalmente comprometida com as coisas do mundo dentro da sua própria igreja. E é isso. A intelectualidade, os altos conhecimentos dos cursos teológicos. Sim, tem que estudar, é bom estudar. Por mais que você estude a teologia, sou formado em teologia, sou bacharel em teologia, sou doutorado em teologia, e último nível da teologia, doutor em divindade. Olha para aí, doutor em divindade. Ele já foi o nível mais alto no curso da teologia, na área da teologia. Isso não deixa ninguém mais espiritual. O que deixa o homem espiritual, amada igreja, é renúncia, é aquebrantamento, é vida com Deus, é uma vida separada, é só isso. O diabo não respeita isso. O diabo ele respeita é o nível de intensidade de luz que nós temos dentro de nós. Só isso. Porque se assim fosse, quanto mais velho entra numa igreja, tinha mais poder. É ou não era? Quanto mais tempo de igreja, mas pelo contrário. A irmã quer falar. Pode falar, irmã. Amém. A respeito do que tem sido falo aqui desde o começo, que a irmã comentou também, né? A respeito de criação de filhos.
e que o Senhor continuou falando e não saiu dessa linha de pensamento, raciocínio, sobre como as coisas do mundo têm adentrado a igreja de uma forma assim assustadora mesmo. E em Romanos capítulo 12, no versículo 2, Paulo fala sobre isso e diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é assim que nós devemos prosseguir, não se amoldando ao padrão deste mundo, porque tem adentrado mesmo as igrejas esse tempo aí dessas festividades. Tem esse São João, a festa da colheita, que eu já vi também, muitos cristãos fazendo aí, à torta e à direita dentro das igrejas. Então, assim, uma coisa que não condiz com o evangelho verdadeiro, e que nós temos que estar vigiando em todo o tempo. Nas escolas ainda temos esse direito, né? Ainda temos esse direito de dizer não, nossos filhos não irão participar. Mas e quando chegar o dia? E quando chegar o dia que não pudermos tomar essa decisão? Porque eu fico só pensando, irmãos, que as coisas só têm a piorar nesse quesito. Porque nas escolas são festividades em cima de festividades. Quando a gente instrui a criança no caminho que deve andar, a criança mesmo vem: não, eu não quero. Mas olha como é difícil, como o mundo das trevas tem adentrado mesmo a mente, principalmente das crianças. Nossas crianças estão sendo muito atacadas no mundo espiritual, demais. Até um desenho hoje em dia que se assiste, a gente tem que vigiar. Qualquer desenhozinho que pareça ser inofensivo, que não é inofensivo. Tem muitos desenhos aí que já... Desenhos até naquela plataforma que é bem conhecida, né? Na Netflix, que muitos pais abrem lá os canais da TV e dizem: pode assistir, toma aqui o controle. Mas não sabe o perigo que está se dando de se dar um simples objeto que é o controle, né? Tem um filme mesmo, eu não vou citar nome agora do filme, mas tem o filme, depois se os irmãos quiserem saber eu falo, para quem tem filho pequeno, que já mostra o casamento homoafetivo, já mostra dentro do filme. E o filme é sobre dinossauros. Olha como parece inofensivo. Vai aparecer lá na tela dinossauros. Quem gosta de dinossauros? Geralmente meninos, né? Que gostam mais de dinossauros. Mas dentro do filme tem um casamento homoafetivo acontecendo. Então, são coisas que nós devemos mesmo todos os dias estar alertas e vigilantes. E como disse Paulo aqui, não se amoldar ao padrão deste mundo. Que a gente se deixe ser transformado pela renovação, né? Da nossa mente, se renovar, pela renovação da nossa mente, para que assim a gente seja capaz de experimentar a boa, perfeita e a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Amém? Essa é a palavra que eu quero deixar. Boa palavra, Keila. Obrigado. Olha a passagem que ela deu, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com as leis que o diabo está impondo agora, é obrigando nós a se conformar com esse mundo. Porque vai chegar o momento que, se pregar contra o pecado, vai preso. Tem pastores já processados, porque nas suas pregações feriu um segmento aí. Não vos conformeis, mas transformais o quê? Renovai a nossa mente. Está vendo aí, igreja? O diabo não pode criar lei para transformar a nossa mente. Ele pode criar lei para transformar a lei, obrigando as pessoas a se conformar com o mundo. Mas a nossa mente não. Aqui tem uma chave. Essa chave tem um segredo, e ninguém carrega essa chave. Eu abro, eu fecho. Eu sou responsável pelas informações que eu mando para o meu coração. Por isso que eu entendo que tudo que tem que guardar, guarde o teu coração, porque dele procede vida ou morte. Por isso que eu entendo que a boca fala e o coração está cheio, como diz a palavra.
Tudo começa, a porta de entrada é aqui. A transformação da mente. Por isso que eu bato na tecla. Ou você muda a forma de pensar, ou sua vida não vai mudar. Só isso. Vamos ficar fadados a esse egocentrismo no nosso coração. É quebra de paradigma, igreja. Nós estamos vivendo um momento muito difícil.